Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um painel da nossa Log Conference. Nós estamos aí na terceira edição do evento, né? E esse sucesso, né, desse evento, né, se dá muito pelos palestrantes que aqui participam, né, desde a primeira edição, né? Então, trabalhamos aí muito na questão do planejamento, mas os palestrantes fazem a total diferença. Então, por isso que nós já estamos aí na terceira edição da Log Conference. O objetivo fim, né, desse evento é trazer aí conteúdos relevantes, né, e conteúdos atuais dentro da logística e do supply chain, né? Esse é o principal objetivo da Log Conference. Esse foi o que a gente imaginou quando a gente criou esse evento. Meu nome é Daniel, eu sou diretor aqui da Log School, na parte de inovação e de geração de conteúdo. E, junto com a Fretify, nós somos os realizadores desse evento. Falar um pouquinho da Log School, nós somos uma startup na área de educação e na área de logística e supply chain, e a gente fornece aí cursos, né, para profissionais e para empresas, né, dentro dessa área. Então, a gente tem curso aí no formato presencial, formato ao vivo, formato 100% à distância, formato híbrido, e nós também temos solução empresarial, que são as universidades corporativas, onde os colaboradores que dentro delas estiverem, né, vão passar por uma trilha de conhecimento, adquirindo ao final dela uma bagagem necessária para desempenhar melhor aí, de maneira mais eficiente o seu serviço, o seu trabalho dentro da organização. E a Fretify, ela também é uma startup, onde ela possui um software, né, ele acompanha desde o carregamento, desde a parte de carregamento da carga até a chegada ao cliente final. Todo esse processo é monitorado, né, de forma bem transparente, bem planejada e de forma bem eficaz aí para os clientes envolvidos nesse transporte, desse envio aí. Bom, eu queria dar aí boas-vindas aí aos nossos palestrantes. Nós estamos aqui com a Gisela, com o Wellington, eles vão se apresentar agora. O painel nosso hoje é sobre inteligência artificial ligada ao supply chain. Vamos falar um pouquinho disso aí. Mas eu queria que cada um de vocês se apresentasse, o pessoal que está aí participando. Gisela, depois aí o Wellington. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite a participar do evento. É uma satisfação poder participar dessa discussão. Bom, como você bem disse, meu nome é Gisela Mangabeira de Souza.
Eu sou sócia executiva da GMC, que é uma consultoria especializada em logística e supply chain, e que a gente tem buscado desenvolver projetos com foco em inovação e transformação digital. Wellington? Obrigado a todos aí também pela participação no evento, né? Meu nome é Wellington Oliveira, eu sou gerente regional da Rulex, na América Latina. A Rulex é uma startup, né, de inteligência artificial de Boston, e nós somos especializados, né, entre outros segmentos, no segmento de supply chain, né, de cadeia de suprimentos, aplicações, né, modelos preditivos aplicados à área de cadeia de suprimentos como um todo. Nós temos bastante experiência aí com aplicações e projetos para empresas de bem de consumo e varejo também. Então, hoje vai ser uma grande satisfação falar desse tópico, né, e, de repente, também compartilhar um pouco dessa nossa experiência aí. Bacana. Bom, pessoal, vocês viram aí que o nosso bate-papo aqui vai ser bem proveitoso, né? Tenho certeza que a gente vai atingir o objetivo fim aí, de falar um pouquinho da inteligência artificial. E os palestrantes trazer um pouquinho da bagagem deles, né? Um pouquinho da experiência deles aí sobre esse assunto, né? Então, a inteligência artificial aí, né, é um assunto, né, que vem sendo bem amplamente falado, né, nos últimos anos aí, mas não é um assunto novo, né? Então, desde os primórdios aí, vamos falar em Segunda Guerra Mundial, já começou a se falar, né, da inteligência artificial. E ela vem ao longo dos anos se desenvolvendo, né? Então, muito se confunde, né, e vai ser discutido aqui, muito se confunde de ter um processo automatizado, né, um processo ser inteligência artificial, né? Na verdade, muitas vezes não é, né? Você tem uma máquina programada, ela está executando conforme a programação que foi feita para ela, conforme um conjunto de regras, ela vai executar aquilo e pronto. Não é inteligência artificial, ela simplesmente segue um conjunto de regras, né? E a inteligência artificial é muito mais do que isso, né? Então, isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje aqui, e principalmente a aplicação dela dentro do supply chain, dentro da área de logística. Então, pensando um pouquinho disso que eu abri aqui, o que vocês, né, vamos começar aí pela Gisela, né? O que você acha, Gisela? Qual o porquê, né, a inteligência artificial hoje, ela vem sendo aplicada em diversas áreas, na área de saúde, né, na indústria, nas próprias redes sociais, né? E por que, na sua opinião, né, você acha que a inteligência artificial, ela precisa e está sendo aplicada também na logística e no supply chain? Uma coisa que eu achei interessante agora da sua abertura ao tema foi justamente várias confusões que as pessoas fazem com o que é inteligência artificial, né? E eu acho que, inclusive, o entender melhor o que é inteligência artificial ajuda muito a gente pensar nas aplicações para isso. Então, eu acho que eu vou fazer só uma observação com relação à minha experiência com inteligência artificial, e aí pegando a experiência no começo, quando está começando a entender o que era e como funcionava e como aplicar, eu acho que isso pode ser interessante. Num primeiro momento, quando eu não sabia, eu só tinha lido superficialmente o que era inteligência artificial, a minha percepção era de que era um negócio meio caixa preta, que você não sabia o que podia vir de resposta, que você era alguma coisa mágica que fazia alguma análise e que me voltava com resultados. E na minha percepção de não usuário ainda de inteligência artificial, era uma coisa muito abstrata. Então eu ficava pensando, nossa, como que eu vou aplicar a inteligência artificial? Eu não sei nem como que eu falo para essa inteligência que eu preciso e como será que ela volta com essa informação? Parece bobo falar isso, mas pensando do ponto de vista de um usuário de negócio, o entender como é que funciona faz muita diferença para a gente pensar na aplicação, né? Então, quando eu comecei a mexer com inteligência artificial, e até já aproveitando para comentar que eu uso a inteligência artificial da Rulex, então, quando eu comecei a mexer lá na inteligência artificial, eu vi que, olha, nossa, assim que funciona. Na verdade, eu vou falar no resumo, e o Wellington com certeza vai conseguir complementar e melhorar aí a minha percepção, porque a minha percepção ela não é tão técnica
quanto a dele, né? A minha percepção mais de business, mas a minha percepção é de que, poxa, olha, na verdade é uma ferramenta ou que eu posso utilizar para fazer cálculos e para fazer contas que antes eu não conseguia fazer com o Excel ou com ferramentas tradicionais. Por quê? Porque é uma ferramenta que me viabiliza eu movimentar e tratar e calcular um volume muito grande de dados, né, o que eu não consigo fazer com outros tipos de ferramenta, e conseguir também fazer cálculos estatísticos, probabilísticos, muito que exigem um volume grande de dados e que a gente não conseguiria fazer isso com ferramentas muito tradicionais. Então, na verdade, é como se fosse um tipo de ferramenta de cálculo, que utiliza algumas teorias estatísticas por trás, né, da conta. Algumas ferramentas, como essa da Rulix em especial, eu não preciso necessariamente usar as ferramentas estatísticas tradicionais. Eu consigo utilizar um sistema de regras que me dá lá um C, então, e eu consigo ler uma lógica, um processo de análise lógica de base de dados, né? Então, na verdade, a inteligência artificial, ela é uma outra ferramenta que viabiliza a gente usar e fazer cálculos, vamos dizer assim, análises em cima de dados que antes a gente não conseguia. E que talvez a maior parte das pessoas não entende bem como isso funciona, porque até pouco tempo atrás, você só conseguia fazer isso através de programação. Então, a maior parte das pessoas de business não são programadores e não conseguem, às vezes, programar esses cálculos, né? Mas hoje em dia já existem várias ferramentas que facilitam a vida, vamos dizer assim, de quem não é um programador a conseguir fazer análises através desse tipo de solução. Então, quando a gente está pensando em aplicações para logística e para supply chain, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que tipos de cálculos que esse negócio faz, né? Que tipos de situação que eu poderia analisar. Então, hoje, se eu for pegar uma listinha de aplicações em supply chain, eu acho que a principal é predição. Então, predição de demanda é o que a gente tem mais ouvido falar e o pessoal tem mais buscado. Em predição, a gente pode fazer predição de demanda para substituir o que a gente chama de previsão mesmo de demanda, e pode fazer predição de várias N atividades dentro de supply chain, né? Tem toda a parte de tratamento de base de dados, que quando a gente começa a fazer trabalho com Big Data, você tratar uma base gigantesca com uma ferramenta que a gente tem que fazer essa análise manual é muito difícil. Então, pensando e começando a conversa com algumas ideias básicas, eu acho que é interessante fazer esse comentário, porque muitas vezes quando as pessoas vêm falar de uso e de aplicação de IA, parece algo muito distante do que as pessoas de negócio conseguem fazer, né? E aí, eu não sei se o Wellington quer complementar um pouco da percepção com Sim. relação a IA. Não, claro, eu acho que você tocou um ponto muito importante, Zé, a respeito desses cálculos, né, ou predições, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, realmente, quando você consegue fazer predições baseado na análise histórica, né? Então, isso é a principal aplicação, que nem você mencionou, é realmente forecast de demanda, que hoje, inclusive, nesse contexto da pandemia, se fala cada vez mais, né? Como é que eu posso fazer estimativas, né, de forecast de demanda com um histórico totalmente bagunçado, né? Os últimos 6 meses aí, né? Então, isso é uma aplicação bem atual, né? Mas falando de predições, você tem predições em várias outras áreas, né? Você pode também, na área de optimização de inventários, abastecimento, realmente a capacidade de você utilizar, fazer uma análise detalhada de dados históricos, né? E a partir desses dados, tomar essas decisões, né? Fazer esses cálculos ou predições. Eu acho que um ponto bem interessante que eu complementaria a respeito do que você falou, a capacidade da inteligência artificial, não só de fazer cálculos, porque aí a gente entra também na questão da otimização, né? Otimização que já é um campo bem tradicional em questões de logística, né, e cadeia de suprimentos, mas eu falaria de toda a parte de aprendizado automático, né, do próprio machine learning, que acaba
Machine Learning não é realmente o IA, é justamente um subconjunto, né? Uma área dentro de IA, né? Para você ver como é abrangente esse conceito, né? Mas o Machine Learning ele tem essa capacidade de dar algumas instruções, né, para um algoritmo ou para uma aplicação e ela conseguir aprender, né, e extrair padrões daqueles dados. E é justamente esses padrões que vão ajudar, né, os padrões a partir da análise de dados históricos que vai ajudar numa tomada de decisão, numa predição, né? Então esses dois aspectos, né, tanto da predição, né, baseada em análise de dados históricos, e essa análise que vai ter como resultado, né, colateral, toda essa extração de padrões. E a extração de padrões ajuda, né, mesmo numa visão mais de negócio, a você entender o que rege o negócio, né, quais são os comportamentos. Né? Então, não é só simplesmente o cálculo, é você ter mais esse insight. Né? Eu acho que é aí que é grande complemento em cima de outras áreas de otimização, programação linear, que já existe há muito tempo. Né? Eu acho que a Machine Learning vem para dar mais insights e vem para automatizar um pouco esse processo aí de aprendizado automático, né? E da tomada de decisões cada vez mais baseada em dados. Então, aplicações supply chain, obviamente, forecast de demanda, toda a parte de qualidade de dados que a Gisela mencionou também. Uma área que eu vejo com cada vez mais aplicações por exemplo, estimativas, né, de atraso de fornecedores, que é algo que é tão crítico, né, na área de supply chain e logística também, além de outras áreas, né, a própria área de abastecimento e inventários, muito relacionado com forecast de demanda, acaba se beneficiando bastante. Né? Então, eu diria esses dois aspectos, complementando a otimização tradicional, através do aprendizado automático, machine learning, que traz as predições. Né? E só para complementar, aproveitando que você tocou um ponto que eu acho que é super importante, eu falei rapidamente aqui sobre a parte de predição e você tocou o ponto da pandemia. Agora, com a pandemia, existe uma tendência realmente das pessoas buscarem bastante o tema de uso de inteligência artificial para fazer planejamento de demanda, e por que, de repente, essa é uma solução que realmente pode fazer muito sentido? Porque quando você deixa de ter dados históricos que te mostrem o que pode acontecer hoje, porque mudou muito o contexto atual frente ao que era antes, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Você teve uma mudança grande de perfil de demanda, de perfil de compra, você mudou muita coisa, você começa a falar, cara, como que eu adivinho como que eu vou comprar, o que item que a pessoa vai comprar? E você começa através, pensar, a solução que eu tenho é, de repente, eu pegar todos os dados, eu vou pegar um exemplo, tá? De aplicação. Vou pegar todos os dados que as pessoas de comentários que as pessoas estão fazendo no Instagram, no Facebook, ou, sei lá, nas redes sociais, e vou ver que dentro daqueles comentários o quanto que aparece o interesse de comprar um dado item. Né? Então, quando eu começo a fazer isso, eu estou lidando agora com um volume de dados externos à minha empresa muito grande. Então, eu vou coletar um montão de informação que vem da internet e vou precisar analisar se existe alguma coincidência, né, algum padrão nesses dados, para poder alguma coisa, alguma correlação de dados que me indique quais itens que provavelmente as pessoas têm interesse. Então, eu vi já várias coisas, isso chama análise sensitiva, Análise de sentimentos, né? O análise processamento de linguagem natural, que é uma área específica, né, do machine learning, né, que vem para ajudar a interpretar padrões de linguagem, né, que também tem essa aplicação, né? Então, tanto a predição, né, em cima de dados históricos, como esse tipo de análise hoje complementa muito, né, esse tipo de problema, né? E acaba também entrando muito na área que a gente chama do Big Data hoje, que não é simplesmente dados de banco de dados, são dados não estruturados também, né? Cada vez mais se analisa vídeos, né, dados de mídias sociais, né, notícias, então isso é só uma parte de toda essa riqueza de conteúdo, né, que a Analytics, né, inteligência artificial também vem para dar mais sentido. Né? E eu citei esse ponto, não porque é uma coisa que está todo mundo já usando, tá? Essa parte da análise de sentimento é algo que já algumas empresas estão usando e que se vê um grande potencial de uso, principalmente quando você quer deixar de focar o teu planejamento de demanda da empresa no passado e começar a focar em coisas mais dinâmicas, em coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então,
eu vi alguns exemplos de caso, não no Brasil, não sei se de repente o Wellington sabe de algum no Brasil, mas eu vi alguns exemplos de caso fora que buscam, que a empresa vai lá, posta alguma coisa no Instagram, vamos supor que eu escolhi postar sobre um tipo de sapatos diferente. E aí eu faço um acompanhamento e medição com relação aos comentários que surgem daquele sapato e correlaciono isso com o quanto que eu vou vender daquele sapato. Se tem uma influencer que vai lá e compartilha, cara, isso vai subir a demanda, vai explodir. Então, você já automaticamente, de forma dinâmica, consegue saber que a demanda daquele item, porque 1, 2, 3 influencers comentaram sobre ele, deve subir. Então, esse tipo de predição, ele tem sido buscado, vamos dizer assim, do ponto de vista de interesse das pessoas, como que eu faço isso? Talvez isso sirva para eu ganhar competitividade como empresa, porque se eu conseguir ajustar o que vai ficar disponível na loja, o que vai ficar disponível para eu vender, o quanto de estoque eu tenho, com base em alguma coisa que está acontecendo agora, eu tenho chance de vender mais do que se eu tentasse empurrar alguma coisa que eu desenhei, que eu baseei num histórico. Então, Histórico que não é mais válido, né? É que válido não é o é que mais está válido. acontecendo, né? São tendências. Né? E às vezes não é nem que o histórico não é em si válido, vamos pensar que tem muito lançamento, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade de SKUs a vender gigante. Está todo mundo trabalhando muito com uma cauda longa, né? Com uma quantidade de itens com pouca previsibilidade, ou que acabou de surgir, ou que vai vender de repente pouco. E como que você faz para acertar o quanto de cada um desses itens você deveria ter se você quer manter um mix grande, né? Para o e-commerce, imaginando que a gente vai ter cada vez mais volume de venda do e-commerce, a cauda longa é um tema super crítico. Então, como que você sabe o quanto que vai vender dos itens que você não tem histórico? Porque agora não é nem só de mudou o contexto, você tem muito item que você não tem histórico, você não sabe como vai vender, você pode fazer por similaridade algum outro item que teve já no teu portfólio, que é o que se faz até em muitos casos atualmente, mas a parte da inteligência artificial, ela abre para a gente essa possibilidade de tratar esses dados não estruturados ou tratar um volume muito grande de dados e achar correlações dentro desses dados que a gente, muito provavelmente, teria muita dificuldade de fazer sozinho, entendeu? Eu acho que aí, quando a gente começa a entender as várias possibilidades de informação que a gente consegue agregar, porque até pouco tempo, ou até no último projeto que eu participei, que envolveu planejamento de demanda, que a gente conversou muito de planejamento de demanda e estava tentando melhorar a qualidade de planejamento, era tão difícil conseguir fazer nos sistemas atuais o cruzamento dos dados internos da empresa de histórico com as condições climáticas de cada uma das cidades do país, e a gente sabia que por business, a gente sabe que as pessoas compravam mais aquele item quando esfriava. Então, se faz frio, é tipo pensar em sopa. Né? Todo mundo quer comprar sopa. Nesse caso específico, era pão. Quando esfria, existe uma demanda enorme por pão. E aí, quando você tem essa demanda enorme quando esfria, se você não sabe quando vai esfriar, então, bom, vou baixar as informações. Hoje em dia, várias empresas já utilizam algumas informações climáticas dentro dos modelos tradicionais. Mas se você conseguisse usar essas informações que são muito dinâmicas, né, de clima, porque toda hora a previsão de clima pode ficar mudando para todas as cidades que você tem no mundo aí, né, até em São Paulo você tem mais de uma previsão de clima para a mesma cidade, cada bairro ali tem um clima diferente, então lidar com esse volume grande de dados, a fim de você conseguir acertar a tua previsão de demanda e com isso realinhar toda a tua cadeia de suprimentos, é uma das vantagens que eu vejo ali na aplicação e que tem sido um item que não só eu vejo como vantagem, mas vejo que muita gente tem visto e procurado, né, usar e ver como usar, entender como usar IA nesse contexto. Muito bom, muito bom.
deu para ver aí que as aplicações da inteligência artificial dentro, né, da área de logística e supply chain é amplo, né, principalmente nos vários exemplos que foram levantados aí pelos nossos palestrantes aí, né? Então, se confunde muito também, como eu falei no início, essa a utilização da inteligência artificial, né, como vocês levantaram aí, que é extremamente importante, mas não é um bicho de sete cabeças, né, mas é extremamente importante. A organização, por exemplo, ela tem um nível, por exemplo, muito alto de automação, ela tem uma linha robotizada lá, por exemplo, mas as tomadas de decisão é feita de maneira manual, né? Então, é feita baseada, por exemplo, na experiência das pessoas, né? Então, não baseado em um conjunto de dados que poderiam estar suprindo isso aí e tomando uma decisão mais assertiva, né? Baseado em vários interpentes que podem acontecer, né? Igual você mesmo falou aí, Gisela, né? A questão de clima, tudo, né? Mas baseado na experiência das pessoas, né? Então, se confunde muito com isso. Então, baseado nisso que eu estou falando, né? Essa tecnologia da inteligência artificial aí, ela se adapta a qualquer tipo de empresa, ou a empresa precisa já ter algum tipo de nível já dentro do processo dela, já em andamento, para que ela possa ser melhor aí, assimilada e melhor adquirida, né, dentro da própria organização. O que você fala aí, Elton? Eu acho que quando a gente fala de analytics, né, inteligência artificial, existe uma grande discussão a respeito dos dados, né? Digamos que se é que existe um requisito inicial, né, para você ter uma empresa começando a aplicar esse tipo de tecnologias no negócio, é realmente ter uma cultura de dados dentro da empresa, né? E quando eu falo cultura de dados, eu falo de armazenar dados, né, tratar dados e tratar esses dados de uma forma de ter esses dados de forma qualidade, né, dos dados, guardá-los de uma forma correta, sem que haja uma grande perda de dados relacionados com o negócio, dados operacionais e até estratégicos, né? Então, hoje, né, na prática, o maior obstáculo, né, que eu vejo realmente das empresas de adotarem, e falando tanto de empresas mais maduras, né, em termos de analytics, como quem está adotando pela primeira vez inteligência artificial, é realmente possuir dados, né? Tem empresas que realmente não têm essa cultura e não adianta você ter a melhor tecnologia, o melhor método, o melhor algoritmo, né, de machine learning, se você não tem dados que realmente te ajude a fazer essas análises, a tomar essas decisões. Então, eu diria que é o primeiro requisito, né? Por isso que hoje se fala tanto em qualidade de dados, né? E limpeza de dados. Mas eu acho que até tomando um passo anterior a essa questão da qualidade de dados, é realmente criar uma cultura, em primeiro lugar, de registrar dados, não simplesmente o mais operacional, o essencial para um RP funcionar, por exemplo, mas realmente registrar esses dados que possam servir em cima de todo tipo de transação, em todo tipo de estratégia que a empresa tem e que aplica no dia a dia, né? Então, acho que criar uma cultura de dados como um todo e dentro dessa cultura realmente tratar esses dados aí de uma forma mais correta, né? E dentro de requisitos, né, a gente acaba falando bastante de mão de obra, né, de perfis aí de profissionais que são ideais para se trabalhar, né? E hoje se fala muito, ainda se tem bastante essa concepção, né, do machine learning ser algo extremamente avançado, pouco acessível, né? A visão do próprio cientista de dados, né, do estatístico, né, um cara com uma pós-graduação em ciência de dados, que é super caro, né, para fazer qualquer coisa, né? E eu acho que isso é uma concepção que ela não corresponde à realidade, porque cada vez mais, né, se fala em democratização da inteligência artificial e cada vez mais a tendência é você ter, digamos, perfis híbridos, né? E nesse contexto de perfis híbridos, hoje se fala bastante num perfil chamado Citizen Developer, né? Que é justamente esse perfil de profissional, que é uma das profissões que são chamadas as profissões do futuro, né? Se fala o cientista de dados vai ser uma das profissões do futuro, né? Mesmo menos falado aqui no Brasil, mas também vem chegando esse conceito, né, do citizen developer, que é justamente essa pessoa que entende do negócio, entende de processos, mas é uma pessoa que também manipula dados, né? Que pode trabalhar com dados. Isso vem em convergência com todas essas novas tecnologias que têm facilitado a adoção do IA, né? Então, acho que é uma tendência muito positiva para justamente mudar também essa cultura de que IA é um bicho de sete cabeças, que justamente pela forma como se vem, né, encarando dentro do mercado, e muitos projetos não dando certo, né, por excesso de complexidade, que eu acho que acabou se criando essa visão, né?
Então, se a gente for resumir, né, 2 requisitos principais é realmente começar aos poucos com a cultura de dados, né, capturar dados, ter esse hábito de começar a tomar decisões realmente baseadas em dados, né, por mais simples que sejam as análises, e do ponto de vista da cultura, né, dos profissionais, realmente, digamos, de diminuir, né, essa distância que existe uma área mais de ciência de dados, um profissional muito técnico que não se envolve muito, que acaba atuando mais na área de TI, por exemplo, um profissional que vem se aproximando mais do negócio, né, de entender o negócio e de poder influenciar, né. Então, acho que são esses 2 aspectos. Eu não sei se do ponto de vista da cadeia de suprimentos, operações de logística, Gisela, se você também vê alguma dessas tendências hoje, como é que você vê na prática, né, isso acontecendo, esse tipo de tendência acontecendo no dia a dia, né? Ó, tem para complementar o que você comentou sobre dados, a gente fez uma pesquisa agora esse ano com profissionais de logística e supply chain, e a gente ainda está tabulando todas as respostas, mas agora em breve já vai estar disponível para todo mundo ter acesso aí à informação da pesquisa, mas nela saiu um ponto importante com relação à tendência, principalmente nas grandes empresas, é que as empresas estão estruturando o que a gente chama de data center de supply chain, né, ou centro de dados de supply chain. Quando eu vejo isso como tendência, tem muita empresa, agora eu não lembro de cabeça o valor, mas acho que são 30% já das empresas entrevistadas indicaram que para o próximo ano, agora 2021, vão investir na criação dos centros de dados de supply chain, inclusive na contratação de cientistas, equipe de ciência de dados, né? E aí você vê que essa tendência ela vai se acentuando, e quando for 2025, já vai ter a maioria das grandes empresas com os centros de dados de supply chain formados e com equipe de ciências de dados. E então, bom, isso que você está falando faz todo sentido e as empresas já pensaram nisso. A minha percepção com relação ao assunto, não tirando a importância de estruturar os dados e de ter o cientista de dados ou a pessoa que é, de repente, um usuário e que vai saber fazer algum desenvolvimento, eu acho que a inteligência artificial, apesar de ela já ter surgido, como o Daniel citou no comecinho há muito tempo atrás, agora que ela está começando a se popularizar, vamos dizer assim, né? Então, você vê um volume maior de aplicações e quando isso acontece, eu vou pegar da minha experiência com o computador. Quando eu comecei a mexer no computador, cara, eu digitava as linhas de programação ali no DOS, o negócio, sei lá, tela azul, tela preta, fazia aquele negócio lá. Hoje em dia, o Windows abre, eu não faço nada disso. Então, assim, as coisas, eu acho que depois que passa um processo inicial de maturação do tipo de solução, do tipo de ferramenta, ela tende a se facilitar. Então, eu imagino que nos próximos anos, a acessibilidade às ferramentas, em termos assim, de a facilidade de usar inteligência artificial, vai aumentar assim, exponencialmente. Nesse nível que eu estou falando, tipo, não vai ser tela azul digitando o negócio, entendeu? Hoje a maior parte das pessoas usa Python para mexer lá em inteligência artificial. Hoje em dia já tem ferramentas como a da Rulex que você faz de uma forma muito mais fácil. E eu acho que isso é uma super tendência. Então, apesar do tema de ter cientistas de dados e tudo mais, eu acho que vai acabar sendo em um não tão longo prazo, né, alguma coisa muito acessível. Então, eu acho que as pessoas vão começar a entender, as ferramentas em si vão ficar mais fáceis de usar, e a gente vai usar isso mais no dia a dia. E outro ponto que eu também queria desmistificar nesse sentido, porque sempre que a gente está pensando, como eu vou organizar a empresa, a estrutura da empresa para usar a inteligência artificial, gente, dá para você usar coisa que você usa no seu desktop. Então, assim, você não precisa necessariamente ter uma estrutura, dentro da tua estrutura de TI, uma super base, um super centro de dados para fazer aplicações de inteligência artificial. Se você quiser fazer uma análise mais rebuscada, você pode fazer usando a inteligência artificial através de ferramentas que você tem instalado no seu computador, através de ferramentas que estão na nuvem,
né? Existem várias ferramentas, inclusive, que são até gratuitas, que se você não for uma coisa que você vai usar constantemente, ou vai ser uma coisa muito estruturada dentro da empresa, você conseguiria utilizar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar que já dá para aplicar. Então, nem toda ferramenta ainda é fácil, talvez nem todo mundo ainda saiba como usar. Mas eu acho que as aplicações, elas já são muito acessíveis, né? Eu acho que a gente já conseguiria fazer análise. Eu acho que houve um avanço muito grande, né? A própria nuvem possibilita muitos serviços que você, no passado, não poderia, né? Então, essa democratização, ela acontece. Eu ainda acho que ela é muito técnica hoje, né? Democratização, do ponto de vista dos cientistas de dados, eles têm muitas ferramentas. Eu acho que o próximo passo é a democratização do IA para o negócio. O que ela está acontecendo, embora eu vejo ainda de uma forma mais lenta, né? Você mencionou da própria Rulex, né, que é uma forma mais simples, drag and drops, né, em vez de você utilizar a programação. Eu acho que esse tipo de tendência é que a gente vai ver cada vez mais, né? As pessoas de negócio se aproximando mais. Hoje, eu acho que quem é técnico, né, e trabalha realmente, e tem totalmente seu valor, cientista de dados, não vai perder. Claro. Eu acho que o negócio ele vai ter mais acesso, né, à medida que o tempo passa, né? Eu acho que esse é a grande mudança que a gente vai estar observando. Baseado no que vocês falaram aí, né, eu achei interessante, né, o que vocês falaram, que a Gisela falou, né, e eu acho que a inteligência artificial vai vir evoluindo até, igual ela deu o exemplo, né, da questão da tela azul, né, eu acho que isso aconteceu com toda a linguagem, né, antes trabalhava-se muito com linguagem de baixo nível, agora trabalhando com linguagem de alto nível, e eu acredito, né, que a inteligência artificial também vai trabalhar com algum tipo, né, de programação aí que também vai auxiliar, né, até os pós-programadores para desenvolver, né? Não vai ser uma coisa tão arcaica igual era antigamente, né? Então, essa é uma tendência também, acho que para tudo, né? Para qualquer tipo de tecnologia, né? A facilidade do profissional também. Né? Cada vez é tudo mais self-service. A tendência como um todo, né? Na tecnologia. E sempre vai facilitando, né? Não tem como. Se pensar o tamanho do computador antes e o computador que a gente tem hoje em dia na nossa mão, isso vai cada vez mudando muito rápido. Então, eu tenho expectativa de ver isso ainda. Eu não acho que vai demorar a ponto de eu não ver. Acontecer bem antes, né? Do que você pensa. Esperamos aí. E a questão, ainda sobre esse assunto, né, na questão da tecnologia, se adaptando, né, ou então a empresa se adaptando à tecnologia, ainda falando um pouquinho desse assunto, se a gente pensar a questão da cultura da empresa, né, então a cultura da empresa está muito associada às pessoas, né, então quais pessoas que passaram ali durante todo o tempo de vida da empresa, né, o que elas trouxeram ali da vivência prática delas, da vivência pessoal delas, né? E ali foi gerando aquela cultura. Vocês acham que, pensando na questão da cultura empresarial, né? Pensando nas pessoas, a inserção da inteligência artificial dentro das organizações, ela precisa de um certo nível de maturidade das pessoas que trabalham lá, ou não, né? As pessoas, quando eu falo assim, de maneira cultural, pensando na questão da adaptabilidade, né? Precisa que a empresa as pessoas sejam mais adeptas às mudanças, a novas tecnologias, ou consigam implantar em qualquer tipo de empresa, né? Porque a pessoa pode pensar, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, por exemplo, um diretor de uma empresa, um gerente, que está acostumado a tomar decisão, ele mesmo, baseado na própria experiência dele, trabalha tem 20 anos na organização, já conhece todo o processo de cabo a rabo, então, qualquer problema que apareça, ele sabe o que tem que fazer. E aí a gente pode enxergar a inteligência artificial, né, não como um meio para auxiliar ele a tomar decisões de maneira mais assertiva e aí economizar tempo e custo nisso aí, né, mas mais como um nível de competição. Vocês enxergam isso em alguma empresa que vocês passaram na parte de implantação da inteligência artificial? Eu acho que a gente acabou tratando um pouco, né, desse tema na parte de cultura de dados, né? Eu acho que é parte da resposta para essa pergunta, mas eu acho que o primeiro ponto, né, do ponto de vista de maturidade, obviamente, conhecimento sempre ajuda, né, é essencial você
tá ciente, né, do que a inteligência artificial pode fazer para você, conhecendo os seus processos e vendo casos de uso que realmente foram resolvidos, né? Mas acho que antes disso é a questão da abertura, né? Realmente você tem uma cultura de inovação, né, e de abertura em termos de experimentar coisas novas, né? E eu acho que é um dos grandes desafios, né, realmente da adoção de muitas empresas, né, além da questão mais técnica, mas essa questão cultural de será que eu estou realmente aberto? Será que eu não estou protegendo tanto e tratando uma ameaça, algo como uma ameaça que realmente está vindo para ajudar, né? Está vindo para complementar a forma como eu tomo decisões, né? Então essa é uma questão, ela é bem subjetiva, né? Eu acho que é mais complexo porque trata da cultura em si, né? Da forma como as pessoas veem o negócio como um todo, né? Se é uma organização que tem a tendência a ser mais fechada e a ter menos inovação, né? E isso acaba dificultando, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Mesmo sem conhecimento técnico inicial, né? O conhecimento dessas novas tecnologias, eu acho que uma cultura de inovação, de abertura, experimentar o novo, mas claro, de uma forma controlada, com um método próprio, né? Sem tomar riscos desnecessários, eu acho que é o ideal, né? E a partir daí a gente entra naquelas mesmas discussões, né? De criar uma cultura de dados, né? O que a Gisela mencionou de mais organizações criando, né, esses data centers, né, também se fala bastante hoje de data lakes, né, organizações talvez em segmentos como bancário e telecomunicações, você tenha isso um pouco mais avançado, né, mas é uma questão de tempo também, acho que você chegar na área de suprimentos, né, de logística também. Então eu vejo dessa forma, né, esse primeiro passo de estar aberto, né, como um todo. Não sei se a Isela quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista que ela vê hoje, algum tipo de experiência que você veja que representa, né, esse tipo de tendência? E a minha sensação, e aí vou ser muito sincera, tá? Porque, assim, é, quando a gente pensa em usar inteligência artificial, talvez na maior parte das vezes, as pessoas pensam muito na linha do que o Daniel comentou, do uso da inteligência artificial, ela já junto com um alto processo de digitalização, né? Então, eu digitalizo todo o meu negócio e coloco a inteligência artificial para me ajudar a tomar algumas decisões dentro do processo de forma automática, né? Isso é uma coisa, e eu acho que essa situação é uma situação onde realmente a empresa precisa se estruturar mais, porque, assim, o nível de mudança, quando você combina digitalizar com o uso de inteligência artificial, ele é mais significativo, né? Então, a gente está pensando em uma reestruturação dos processos da empresa, onde eu vou trocar o uso de pessoas, às vezes, para tomada de decisão, e usar, eu não vou dizer trocar, fazer de forma combinada, né, a tomada de decisão das pessoas com a inteligência artificial, e isso já é uma coisa mais que exige uma maior maturidade, porque não é só uma maturidade de usar a inteligência artificial, é uma maturidade de desenhar o processo automatizado, digitalizado. Quando a gente está falando simplesmente das possibilidades de usar, como você tem possibilidade de usar para fazer algumas análises pontuais, não que isso seja a melhor coisa, tá? Eu acho que a inteligência artificial é um potencial tão grande que se você puder deixar ela funcionando em algumas coisas já de forma dinâmica, você deveria fazer, né? Para fazer melhor uso daquela ferramentazinha que você construiu para gerar um dado resultado. Mas você pode fazer isso de forma pontual. Você não precisa falar, cara, para usar a inteligência artificial, vou digitalizar toda a empresa e vou inserir ela dentro dos processos de automatização. Não, eu acho que às vezes a gente vê ali a situação mais high level e esquece que você conseguiria fazer algumas aplicações pontuais sem precisar digitalizar a empresa inteira, para solucionar alguns problemas em específico. Por exemplo, uma aplicação que a gente poderia dar para a inteligência artificial no centro de distribuição eu quero começar a entregar mais rápido. Vou pegar o exemplo lá da JD na China. Quero entregar mais rápido, então eu vou pegar toda a demanda que eu tenho de pedidos para um dado item e vou analisar através da inteligência artificial, fazer uma predição quantos
itens daquele vão ser pedidos no centro de São Paulo. Ah, no centro de São Paulo, amanhã, é muito provável que se peça 30 desses itens, né? Ninguém fez o pedido ainda, mas é muito provável que se façam 30 desses itens. Aí eu falo, poxa, então se é muito provável, eu já vou separar esses itens, talvez 30, né? Putz, vai que eu separei a mais. Separo 20 desses itens, já boto no caminhão, ou na moto, ou no veículo pequeno que vai fazer essa entrega, e mando para aquela região. Quando o pedido entrar, ele já vai estar do lado da pessoa, porque a pessoa já sabia que a probabilidade de alguém pedir era muito alta, e aquela pessoa, quando ela pedir, já vai estar perto. Na China, eles começaram a fazer isso lá na JD, e conseguiram fazer algumas entregas, tipo, em um minuto, porque o veículo estava passando do lado da casa da pessoa quando ela pediu, e cai no celular do motorista, opa, pedido aqui. Então, é o tempo de ele estacionar, pegar o item. Na caixa não vai, né, obviamente, o nome da pessoa, vai uma etiqueta geral, que ele relaciona com a pessoa no momento que o pedido cai no celular dele, e ele entrega para a pessoa. Então, assim, você consegue reduzir muito o tempo de entrega fazendo uma predição dessa de pedido. Eu não sei se é necessário para todos os CDs, para todos os itens, eu ficar fazendo esse tipo de predição já de forma automatizada. Talvez fosse melhor eu fazer, mas no momento inicial, para eu testar, para eu ver se funciona, eu não preciso estruturar tanto assim. Então, eu acho que as pessoas têm que primeiro começar a usar e a entender como se usa e a fazer os testes, e aí entra um pouco da cultura de inovação e também do conhecimento das pessoas, porque eu não sei se todo mundo sabe ainda usar as ferramentas ou tem acesso a alguma ferramenta dessa, mas se as pessoas começarem a brincar um pouco com isso, a chance de surgirem aí várias soluções legais, sem você precisar digitalizar todos os processos para ir usar o IA para automatizar, é muito grande. Né? Digo só para desmistificar um pouco, porque eu acho que eu tenho visto muitas pessoas já pedindo propostas de consultoria, querendo usar a inteligência artificial. A pessoa às vezes nem sabe direito o que é, mas como sabe que é uma coisa que tem, ou parece ter um grande potencial, né? Porque está todo mundo falando, deve ter potencial. Então, o pessoal quer saber o que dá para fazer com inteligência artificial aqui dentro da minha solução. Eu consigo usar já? O que eu preciso estruturar? Então, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer com uma estrutura mínima, e aí depois você vai subindo no grau de maturidade dentro tanto do uso da ferramenta quanto da digitalização, porque são duas coisas que podem ser combinadas e potencializadas, mas não são a mesma coisa. E nesse conceito, né, eu acho que, apesar de todos os pesares da pandemia, eu acho que ela acabou influenciou positivamente nessa questão da adoção. Eu ainda não vejo não necessariamente de IA como um todo, né, mas há muitas empresas sendo forçadas a digitalizar mais processos, né, embora você não precise digitalizar tudo para utilizar IA, né, você pode ter aplicações muito simples, né, que você pode já tirar esse valor, né, mas eu acho que essa percepção, né, essa consciência que foi criada, né, em cima da inovação, de estar aberto ao novo, eu acho que isso é um bom primeiro passo, né. Muitas empresas né, acabaram adiantando muito o processo de digitalização, né? Eu acho que isso é um primeiro passo, né, dessa jornada como um todo. Em muitos processos você acaba vendo o IA como a cereja do bolo, né? Depois de tudo digitalizado, você vai aplicar IA, mas eu acho que, como você bem falou, né, é um processo que pode ser paralelo, e essa nova consciência aí, né, do digital, de utilizar mais dados, né, digitalizar, eu acho que acabou dando um bom empurrãozinho aí nesse tipo de adoção, né? Mesmo que, repito, né, eu concordo com você também nesse aspecto, que você não precisa ter tudo digitalizado, porém, uma cultura inicial de dados, né, a consciência de decisão em cima de dados, né, o exemplo que você mencionou, acho que, né, com algumas planilhas, né, de dados aí, de análise, de entrega, você já pode ter um tipo de solução como essa, né? Então, acho que as coisas, pelo menos, estão movendo na direção correta, né, na minha opinião. Não, muito bacana. Na verdade, se você pensar em digitalizar tudo, né, talvez pode acontecer também o contrário, né? Você pode ter uma empresa com muito dado e não saber o que faz com ele, né? Você já deve ter passado por isso também, né? Tem muito dado, mas não sabe como tratar esse dado, não sabe onde canalizar esse dado para ajudar na tomada, né, de decisão para alguma coisa, né? Para alguma solução, né? Para alguma área da empresa.
aí está o valor da pessoa de negócio, porque assim, o dado pelo dado, você pode cruzar ele e achar um monte de coisa que pode estar correlacionada, mas você precisa sempre ter alguém que entenda o que de repente pode ser o benefício para o negócio, quais coisas você faz sentido combinar, porque não é só uma análise de correlação, tudo automático, que Não é ele mágica também, né? não é mágica, né? Então você Novos precisa dados, ter. nasce árvore de decisões, né? Não, essa árvore de decisão, ela vem de uma lógica que você cria lá quando você vai começando a desenhar os algoritmos, né? Você vem com uma ideia do que você está imaginando resolver de problema, e você constrói a sua lógica de inteligência artificial para resolver aquele problema. Então, você precisa ter alguém que entenda qual é o problema. Então, eu acho que aí está um ponto que impacta muito para os profissionais aí de logística e supply, é que quem tiver visão dos problemas e das coisas que precisam melhorar, provavelmente vão ajudar muito o processo de uso de inteligência artificial. Não é uma pessoa, às vezes, que tem só o conhecimento de como programar e de como usar a ferramenta que vai conseguir fazer a melhor solução, né? Porque você tem várias questões associadas ao conhecimento do negócio que não necessariamente você vai ter todos os dados que você, por experiência, tem na sua cabeça, nas bases que você vai colocar para a inteligência usar, né? Então, parte da decisão, ou parte da criação da solução, e parte importante, ela vem das pessoas que conhecem o negócio, porque sem isso você não consegue gerar uma boa solução com IA. E hoje, né, um dos principais motivos de você ter muitos projetos de IA que, infelizmente, não são bem-sucedidos, né? E um dos principais motivos para isso é justamente esse excesso de complexidade, né? E dependendo do tipo de problema, não é um problema ter excesso de complexidade, né? Mas eu acho que existe uma distância, né, entre quem realmente implementa o IA e toda a parte de negócio, né? E eu acho que você também mencionou na questão anterior, Gisela, a respeito de se fala bastante de IA. Isso é muito bom, né? Mas eu acho que às vezes o IA é vítima de toda essa falação, né, em cima de IA hoje, que se fala muito, mas fala de uma forma muito genérica, né? Que IA vai ser a É muito resposta para superficial. qualquer coisa, né? Então acho que colocar os pés no chão e entender, pode ser que a empresa não precise de IA nesse momento, né? Não tem um problema. Isso tá ok, né? Não tem problema. É a questão realmente de trabalhar um pouco como consultor, realmente, né? Entender o negócio. Nós temos esses problemas, né? Será que são problemas baseados em dados? Será que existe algum método, né? Algum algoritmo que a gente possa aplicar e tirar, né? Um valor concreto, né? E eu acho que isso é uma das lições hoje, né? Se fala tanto, e eu acho que isso valoriza ainda mais esse conceito do citizen developer, né? Realmente alguém que tem a consciência do dado, ele não é especialista em algoritmos, nem ciência de dados, ele entende o que é que se pode aplicar para cada tipo de problema e ele vai entender exatamente qual tipo de problema, né, do negócio. Então, isso só, digamos, reforça, né, esse tipo de conceito, esse tipo de tendência de que IA não é um bicho de sete cabeças, porém você tem que entender onde se aplicar, né? Porque senão a gente vai sempre estar falando de soluções e nunca chegar realmente em nada concreto, né? Então acho que esse é um ponto bem relevante a se mencionar, né? Todas as discussões são muito saudáveis, né? Inclusive a que nós estamos tendo agora é uma delas, né? Mas eu acho que quanto mais se chega no concreto, mais resultados se tem, né? E isso vai vir alinhado também com a facilidade de usar e a cultura de dados que vai sendo criada com o tempo também. Bacana. Eu acho que também tem a ver também com o que se define como inteligência, né? Talvez as pessoas acham, né? Talvez a maioria das pessoas acham, não, a inteligência é um jogo de xadrez, por exemplo. Não, dominar um tabuleiro de xadrez quer dizer que é uma inteligência de alto nível, né? Mas talvez, não põe a inteligência artificial, por exemplo, para fazer uma comida, por exemplo, né? Fazer uma receita, né? E ela ia aprendendo cada vez mais e melhorando aquela receita. Então, eu acho, na minha opinião, é mais complexo do que, né, um jogo de xadrez, por exemplo. Esse tipo de inteligência. Então, Mas hoje já dá para fazer isso, hein? Apesar de ser mais complexo, hoje em dia dá para fazer isso. Eu já vi inteligência artificial pintando quadro.
Não sei se você já viu o projeto lá na Europa, que o pessoal passa muitos dados sobre quadros de um dado artista. Eu vi isso, acho que foi Van Gogh, não me lembro, mas fizeram com vários artistas. Bom, colocaram uma base enorme de dados e falaram assim, qual vai ser o próximo quadro, ou quais outros tipos de quadro essa pessoa pintaria. E essa inteligência artificial está conectada com uma impressora 3D e ela consegue pintar quadros com os traços, inclusive, do próprio pintor. Então, apesar de ter coisas muito complexas, dá para fazer coisa complexa com o IA. Só que para você fazer essas coisas complexas, você tem que saber quais são os dados, que características, como você vai organizar esses dados para que ela consiga fazer isso. Bacana. E parte dessa complexidade, né, da evolução do IA é que cada vez essa facilidade de uso, né, cada vez permite que o humano interaja mais com os resultados de IA, né? Então a gente fala do típico modelo preditivo de fazer uma predição baseada em dados históricos, muito bom, né? Mas, por exemplo, até falando de áreas de análise de risco, né, ou tendências, por exemplo, na área de transporte, né? Uma área que vem crescendo muito o uso de analytics é, por exemplo, a análise de roubo de carga, né? Uma determinada área, você entender padrões, né, de comportamento que possam simular, né, ou prever uma determinada atividade criminosa, né? Essa é uma área que é bem inovadora e vem crescendo muito. Mas, por exemplo, até o valor do humano, né, essa questão de você estar próximo da tecnologia tem ajudado muito, porque nada substitui, né, um consultor de segurança que trabalha há 10 anos nessa área e pode também agregar muito a enriquecer ainda mais esse modelo, né, de análise de dados, né? Então, essa combinação é um ponto para mim bem importante, né? Porque senão a gente fica simplesmente fica limitado ao poder, né, estatístico de um determinado algoritmo e deixa de fora vários matizes que também são importantes, né? Dependendo do tipo de problema, né? Um problema desse, né, atividade criminal, acho que o julgamento humano ainda é muito importante, né? Talvez um treinamento desse algoritmo que pinta, né, essas obras de arte, também houve um refinamento, né, toda a parte humana, a sensibilidade, né? Que o legal é que a máquina vai aprendendo com o tempo, mas eu acho que ainda existe muito aí a se contribuir, né? E quanto mais houver essa contribuição, mais ricos, né, vão ser os modelos, mais efetivos, né? Porque, por exemplo, uma área que hoje eu acho que ainda tem que se desenvolver bastante, né, é a área, por exemplo, dos chatbots, né? Aqueles agentes eletrônicos, né, virtuais que falam. Alguns deles funcionam, mas a grande maioria, na minha opinião, tem dificuldade realmente de entender, né, o que você faz, né? Então, eu acho que é uma área que, com o tempo também, né, a área de linguística ela é bem complexa, né? Não é que seja ruim, né? Eu acho que é só o momento de maturidade que ele se encontra no momento. Mas repetindo, né? Eu acho que para a gente melhorar isso e cada vez ter mais aplicações efetivas, né? Então, essa inefetividade dos chatbots nós estamos trabalhando mais juntos de uma forma mais acessível, né, e democrática dentro de IA. E aí, só para complementando, porque quando a gente está falando de situações muito complexas, e aí eu acho que IA, pelo menos em todo esse primeiro momento, não sei como vai ser a evolução mais para frente, ela vai ser uma tecnologia para trabalhar junto com o humano. Porque apesar de você conseguir utilizar ela para reconhecer padrões e tudo mais dentro de um contexto de dados, nós como humanos temos um acesso aos dados, a muito mais dados, porque eu estou no mundo e eu consigo ver mais coisas, eu consigo acessar mais coisas que provavelmente aquela regra, aquele algoritmo que eu criei não vê, porque eu dei para ela uma base de dados que, sei lá, tem 10 colunas e eu, como ser humano, estou vendo milhares de colunas, né? Então, é diferente como que eu consigo agregar informação àquela inteligência. Eu posso, como profissional, selecionar quais dados que eu acho que vão influenciar mais na solução de um dado problema. Mas o big picture, né, a visão do todo, provavelmente não vai estar no algoritmo. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem muito colaborar com o trabalho, mas é um trabalho conjunto, não é um trabalho independente. Não, bacana. Nós vimos aí várias aplicações, aí, vários exemplos, né, que vocês trouxeram aí de utilização do IA.
Em relação... Então, essas várias aplicações sempre são vantagens, né? Nós estamos vendo as várias vantagens que a inteligência artificial ela pode e vem trazendo, né, para as organizações, para a sociedade em geral. Mas existe, na opinião de vocês, uma desvantagem da utilização da inteligência artificial? Essa é uma pergunta bem polêmica. Assim, eu sou meio suspeito de falar desvantagem, né, de inteligência artificial, trabalho com inteligência artificial, mas eu não vejo como desvantagem. Eu acho que eu vejo mais questões de níveis de maturidade, né, momentos em que o IA pode não parecer efetivo, né, dependendo do tipo de cultura, qualidade de dados, né, ou maturidade de algum determinado tipo de aplicação. Desvantagem nesse sentido, né? Bom, no meio aí de automação se fala bastante, né, de toda problema que vai ser, né? Isso é uma questão mais, digamos, social, né, que se discute de eliminar, né? Eliminar, por exemplo, mão de obra, né? Pessoas vão perder o emprego, né? E eu vejo de uma forma completamente diferente, né? Mais do que eliminar, né, pessoas, por exemplo, uma aplicação bem concreta que a gente já trabalhou também é a aplicação de qualidade de dados, né? Encontrar inconsistência em dados, né, que é um trabalho que tradicionalmente ele pode ser automatizado, né, via algumas aplicações ou mesmo Excel em macros, né, mas que exige bastante trabalho manual de entender quais são os padrões de inconsistência nos dados, né? A gente pode falar de dados de produção, dados de logística, né, dados inconsistentes que podem dar resultado como uma entrega mal realizada, uma entrega atrasada, né? Então, a inteligência artificial acaba trazendo muitos benefícios, como reduzir, né, o número de pessoas, né, de 11 pessoas para 2 pessoas trabalhando no processo de qualidade de dados. E a gente pode falar, mas o que acontece com essas 9 outras pessoas? Né? Elas são mandadas embora, né? A gente pode ver isso como um desafio, como uma desvantagem não para o empresário, mas talvez do ponto de vista dos empregados. Mas eu acho que mais do que você eliminar, né, mão de obra, você está transferindo a mão de obra, né? Essas pessoas que antes trabalhavam, faziam um trabalho super operacional repetitivo, elas podem se dedicar a fazer outro tipo de trabalho, né? A realizar e a fazer uma otimização de logística, a entender um pouco mais alguns processos, tentar otimizar processos, né? Então, acho que é mais uma transferência, né, de mão de obra do que uma eliminação como uma desvantagem, né? Eu, pelo menos assim, de cabeça, eu não penso em nenhuma desvantagem, eu acho que é sempre algo positivo, desde que se utilize da forma correta, né, da forma efetiva. Não sei se a Gisela vê algo mais concreto, né, baseado na tua experiência de logística, algo que as pessoas possam perceber como desvantagem. Eu acho que em termos de desvantagem pode acontecer no sentido se você escolher utilizar inteligência artificial para algo que não seria necessário. Às vezes você vai ter um super trabalho para fazer alguma coisa e não precisa. Então, nesse sentido de repente, mau uso, pode ser uma desvantagem. E outro ponto, e aí muito em linha com os tópicos que você falou, e até estava tendo uma discussão ontem sobre isso, que agora até dentro da pesquisa que a gente está fazendo, eu estou numa segunda fase da pesquisa que eu estou falando com as pessoas por telefone para entender a impressão delas sobre inovação e transformação digital. E um ponto que foi super legal que o pessoal colocou, e às vezes a gente está falando muito de visibilidade, né? Eu acho que o tema visibilidade é uma coisa que cada vez está sendo mais discutida dentro de logística e supply. Em alguns casos, quando você passa a usar muito inteligência artificial, você, na verdade, perde visibilidade. Mas é uma perda de visibilidade meio que proposital, porque você deixa de pensar exatamente naquela coisa e deixa a inteligência artificial fazendo aquele cálculo e aquela conta. Então, eu acho que dentro do contexto da empresa, a pessoa, quando for definir aí os algoritmos, tem que pensar bem em se vai ser necessário criar alguns triggers para ajudar a, em alguns momentos, você ser chamado a atenção de que aquilo está indo para um caminho, de repente, que não está previsto, porque como a máquina vai aprendendo sozinha ali com os dados, se não tem ninguém de alguma forma supervisionando, ou ninguém que está atento a alguma coisa, você pode perder a visibilidade do caminho do que aquilo está fazendo. Acho que mesmo nesse sentido, a própria tecnologia ajuda, né, a resolver essa possível desvantagem, né? Você tem ferramentas de visualização, né?
na própria inteligência artificial, né? Por exemplo, o próprio Rolex é um bom exemplo disso, né? Você tem modelos que te ajudam a dar mais transparência, né? Você fala muito de modelos black box hoje, né? Coloca uma entrada de dados, ele te cospe vários resultados, né? Mas cada vez outras tecnologias, né, como o Rolex e outras também estão crescendo, e você tem modelos mais transparentes, né? Os modelos glass box, né? IA explicável, né? Que acaba sendo uma área que também vem crescendo muito aí. Então, eu acho que é tudo uma questão de percepção de como você utiliza, né? Então, mesmo nessa área, existe uma forma de você ter mais, entender melhor, né, as decisões são tomadas, e também tecnologias, visualização, e que te dão mais Considerar esse controle, ponto, né? é o que mais existe, né? Mas você tem que considerar esse ponto, tem que considerar o ponto de que dependendo da Desafio inteligência inicial, artificial, né, de adoção, né, eu acho. é, Pode ver eu como acho que tem, desafio, né? até dentro mesmo, se você for pensar no próprio no filme aí, que está todo mundo falando do Netflix, do Social Dilemma, é uma inteligência artificial que foi criada e que ela vai caminhando toda sozinha, que se você pergunta para o cara que criou ela, mas por que o cara na Rússia fizeram não sei o que impactou não sei aonde, porque a inteligência assim, nossa, essa capacidade de a gente ver um número de interações muito grande acontecendo e perceber que aquilo pode gerar algum problema ou não, é um tema que eu não sei dizer exatamente se ele é desvantagem, mas pode ser uma desvantagem se a gente não tomar cuidado, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa que sempre que a gente vai fazer um projeto de IA, a gente também pensar em, tem alguns triggers que eu gostaria de ser avisado quando acontecer tal coisa? O problema é você prever isso, né? Então, você tem que pensar um pouco em como analisar. Eu acho que também vai agora da experiência da própria humanidade no uso desse tipo de tecnologia para poder mitigar um pouco esses riscos, né? Eu acho que falando um pouco mais, de uma forma mais ampla, né, até saindo mais do escopo da logística e cadeia de suprimento, né, o que você falou das mídias sociais, né, eu acho que aí pode ser um exemplo de mau uso, né, da inteligência artificial, uma forma de manipular, né, de realmente manipular, utilizar esses padrões, esses algoritmos para manipular um comportamento, né, um comportamento que é de você É ficar... uma questão ética, né? Aí já não Aí é já é uma nem... questão ética, né? Eu acho que Exatamente. sim. Desse aspecto, sim, que pode ser uma desvantagem, mas é toda uma forma como você utiliza, né? Então, se você utiliza de uma forma nociva, né? Da mesma forma que você cria um produto para criar, né? Todo um vício, né? Numa pessoa. E hoje existe o vício eletrônico, né? Então, sim, eu acho que isso é uma questão a ser analisada, embora cada um tenha seu livre-arbítrio, né? De utilizar ou não certas tecnologias. Eu acho que é uma discussão bem filosófica aí, já entrando É, na área da ética, né, de privacidade de Uhum, dados como um todo, mas eu acho é. que é um ponto válido a se ter em conta, né? Até porque agora, se a gente for começar a usar, por exemplo, muita análise de sentimento, que vem de bases não controladas pela empresa, né? Sempre tem algum risco desconhecido. Sim, isso. a própria legislação está se preparando, né? É, LGPD nesse É. aspecto também nesse sentido, é, vem nessa vem, linha. vem nessa linha, né? Não, bacana. Bom, nós estamos, né, está sendo levantado aí, né, vários insights aí, né, a discussão está sendo excelente. Caminhando aí para o final, né, vou fazer minha última pergunta para vocês aqui, a questão do custo, né? O diretor lá, o CEO da empresa, ele está enxergando aqui uma oportunidade lá de melhoria, né, numa determinada área, ou então na própria organização como um todo. Ele já tem um tratamento de dados, né, ou então já tem um processo já automatizado e quer investir nisso. Esse custo da aplicação da IA, né, como é que vocês veem isso? Necessita, por exemplo, da empresa já ter o que a gente já falou ao longo de todo o painel aí, já ter uma autoridade, tanto cultural como de processo, para o custo ser, por exemplo, mais reduzido, ou o custo ele já vai ser, independente do nível que tiver da empresa, ele vai ser o mesmo? Eu acho que vai depender, né? Acho que a resposta mais rápida, né? A boa resposta do profissional de vendas é tudo depende, né? O preço depende. E eu acho que a questão do curso, né, vai depender de alguns aspectos, né, vai depender, em primeiro lugar, do caso de uso, né? Acho que o caso de uso, a necessidade, a dor que você tenta resolver, vai ter vai tomar essa primeira decisão de custo, né?
uma vez que você decide em cima de um caso de uso, né, aí você vai ter uma lista de tecnologias que você pode aplicar para cada uma delas, né, em função, né, do que você está tentando resolver. Se você já tem uma estrutura de dados, né, dados com qualidade, você não precisa ter uma consultoria que vai e tentar fazer um trabalho de qualidade de dados, esse é um custo adicional, né? Mas digamos que é bem relativo, né? E eu acho que a boa notícia aqui é que também não é algo que vai ser proibitivo, né? Porque cada vez mais, né, como a própria Gisela mencionou, existem tecnologias na nuvem, existem serviços que são gratuitos, que podem ser utilizados, né, na limpeza de dados. Existem coisas que realmente, dependendo do caso, você precisa de uma atenção mais especializada, né? Mas a tendência também é essa questão dos custos cada vez diminuir mais, né? Em cima e não ser um custo, um simples custo, mas sempre um retorno de investimento em cima do valor que você traz dessa tecnologia, né? Então, cada vez você vê uma convergência, né, de redução de custos. Obviamente, dependendo do problema, você ainda pode ter custos significativos, mas não tem uma resposta tão simples, embora eu vejo que a tendência é cada vez ser mais acessível a todos. E só para complementar, quando a gente fala de custo, é sempre bom ter na cabeça que vai depender do que realmente a empresa quer fazer, porque uma coisa é você falar qual é o custo de você fazer uma aplicação pontual, às vezes pequena, e que você não vai querer ter uma superestrutura. E outra coisa é você, não, qual é o custo de eu usar a inteligência artificial, vamos dizer assim, mais massivamente na empresa, que às vezes vai precisar de você ter o centro de dados, que vai precisar você ter uma equipe de ciência de dados para dar um suporte, que você vai precisar ter um espaço X para fazer isso. Então, dependendo do como você quer fazer, você consegue utilizar. Eu acho que o custo não é algo proibitivo, eu acho que pequenas empresas, inclusive, conseguem soluções, usar as soluções de inteligência artificial a um custo acessível. Para as grandes empresas, obviamente, é acessível, e tudo depende mais de se você já quer se estruturar para fazer um uso massivo, ou se você vai fazer alguns usos pontuais. Eu acho que o uso pontual é uma coisa que dá para fazer tranquilamente. E outra questão bem interessante, né, que eu acabo tendo esse tipo de discussão no dia a dia, né, a respeito do IA. Por exemplo, vamos falar de um custo de TI, né, uma infraestrutura, né, um banco de dados. Né, você acaba trabalhando muito no conceito de custo, né, realmente apela a um custo. Mas com IA, né, dependendo do tipo de aplicação, né, a gente falou de tanto, né, forecast de demanda, né, fazer previsão de atraso, são todos casos de uso realmente que são muito focados no negócio, né? Então, não é simplesmente um custo, é o tipo de retorno que você está tendo. Você vai ter uma redução de custo direta, você pode ter até um aumento de receita, né? Então, mais que falar a questão de custo, você pode falar em retorno de investimento, em retorno de valor, né? E mesmo que você tenha, digamos, vamos tratar assim, né, um investimento alto, em determinado tipo de projeto, dependendo do tipo de retorno, né? Por exemplo, nós trabalhamos com empresas de bens de consumo global, né, que teve um retorno de 100 vezes, né, o investimento que ele teve em aplicações de IA, né, para você ter uma ideia, né, falar de grandes operações, né, isso também pode se traduzir em alguns Empresa tipos grande vale muito a pena, o custo acaba sendo pouco representativo por causa dos volumes envolvidos, né? Também, mas mesmo para empresas pequenas e médias, né, dependendo do caso de uso também, né, pode ser algo bem acessível e ter, digamos, sempre tratar em cima do retorno, né, porque IA você acaba tendo aplicações, a gente tem aplicações operacionais, tem aplicações de, né, reduzir a repetição de processos, mas também tem muita coisa que você pode aplicar mais no core do negócio, na estratégia, e aí você acaba tratando de outra forma, né, esse custo acaba não sendo tão custo assim, tão custoso o investimento. E um ponto que a gente não falou, mas que na verdade, diferente de um robô físico, que é uma automação, no caso de IA, ela pode ser desenvolvida e usada na nuvem. Então, tem soluções, inclusive, que são as a service, que você pode ter como variável, um custo variável. Por isso que eu acho que, em termos de custo, é acessível para todos os tamanhos de empresa. O ponto é realmente saber quais vão ser os tipos de aplicações que você vai fazer, por onde vai começar,
começar de repente, porque eu acho que o maior custo de repente, é o de aprendizado, né? De você ter a equipe entendendo o que está fazendo e começar a gerar retorno em cima da aplicação, porque eu acho que já não é mais aquela coisa inicial de que, nossa, eu preciso ter um custo grande para fazer, não preciso comprar um mega servidor, né, para fazer esse sistema funcionar. Bacana. Bom, pessoal, eu queria, né, em nome aí da Fred Fry, em nome da Log School, né, da própria Log Consul, agradecer na participação de vocês, tanto da Gisela como do Wellington. Obrigado pelo tempo dedicado aí agora no nosso bate-papo. Eu acho que o objetivo do painel foi atingido, né, onde o bate-papo foi bem bacana. Foi levantado aí, né, todas as vantagens, levantamos até desvantagem aí, né, do uso da IA. Vimos aí onde que era aplicada, a importância dela dentro da logística. Então, eu queria agradecer a vocês dois por ter aceitado o convite e estar disponibilizando um pouquinho aqui para os participantes da sua experiência, da sua visão de mercado. Agradecer também as perguntas aí no chat. E agora com vocês, né? Se vocês quiserem concluir alguma coisa, deixa aí a cargo de vocês aí. A Gisela quiser. Eu estou pensando. Eu acho que para quem está assistindo, porque tem a preocupação ou a intenção de utilizar inteligência artificial, eu acho que não é um bicho de sete cabeças, então é uma coisa que vale a gente conhecer um pouco mais a fundo para poder participar de forma mais ativa do desenvolvimento de soluções que usam inteligência artificial. Tem uma parte técnica que precisa saber, mas para quem conhece de negócio, você consegue agregar muito valor no desenvolvimento de projetos desse tipo, né? Então, eu acho que tem uma parte das pessoas que assistem e querem participar muito preocupados com esse tema. Eu acho que estudando um pouco mais e testando um pouco como funciona, você vai ver que não é nada tão absurdo assim, que dá para você contribuir e participar do processo. E da minha parte, eu acho que a gente já falou bastante, né, de questões de caso de uso, né, questão de maturidade, criação de cultura. Eu acho que a questão tecnológica, né, do IA, né, da aplicação dos negócios, seja com mais ou menos maturidade hoje, eu vejo como um caminho sem volta, né, um caminho que, dependendo da empresa, vai demorar mais, demorar menos, mas vai vir, né, que nem trabalho há bastante tempo com tecnologia, né? Já trabalhei com a parte de nuvem, por exemplo, né? E há 4, 5 anos atrás a gente tinha uma discussão muito parecida em relação à adoção de nuvem. Mesmo hoje, nuvem não está completamente adotada, né? Mas você vê que agora, né, com o próprio episódio da pandemia, houve um grande boom, né, de nuvem. E eu vejo algo similar, né, nos próximos anos aí com IA, não porque é uma tendência, mas porque realmente traz resultados, né, desde que se use da forma correta, né, de uma forma efetiva. Então, acho que é um caminho que vai vir e quem começar antes, né, mesmo que não possa fazer tanto sentido agora, né, por ser algo tão novo, mas quem começar antes, como qualquer tendência, vai sair na frente, né, e não é sair na frente para dizer que não é na frente, né, é realmente ter resultados e ter maior efetividade no negócio. Bacana. Bom, obrigado a todos, obrigado, Gisela, obrigado aí, Wellington. E a gente nos vê aí nos próximos episódios aí da LogConf, com certeza, com mais novos bate-papos aí, com a ascensão da IA aí. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês todos, um prazer estar aqui. Obrigado, Daniel, obrigado, Gisela, aí, pela discussão. Até mais, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.